Mais um vídeo no canal e o tema de hoje do vídeo é Ben 10 versus Superman atual. Quem venceria? Diga aí nos comentários a sua opinião, quem venceria e por que venceria. Não se esqueça de comentar e também dá like no vídeo, e também compartilhe para os seus amigos, para qualquer pessoa, compartilhe o vídeo também para me ajudar. Agora, vamos ao tema, né? Superman versus Ben 10 atual. Quem venceria? Bom, essa é uma batalha muito épica, mas o resultado é só um. Então eu vou falar simplesmente os poderes de Superman. O que ele resistiu, o que ele aguentou. Bom, o Superman, ele já afetou multiversos. Só com um soco ele afetou o multiverso. O multiverso. O cara é nível multiversal. Multiversal mais. Ele é multiversal mais. Ele já tentaram apagar ele da existência. O Superman já tentaram apagar ele da existência e não conseguiram apagar. Personagens como Dr. Manhattan, personagens como tipo assim, personagens como Dr. Manhattan, Duende da Quinta Dimensão, Lex Luthor, já tentaram apagar ele e nada. Tipo assim, e nada de ser apagado. Então, sabe o que acontece? Já tentaram apagar ele e não conseguiram apagar o Superman. E o Superman atual não tem mais fraqueza a Kryptonita. Ele não tem fraqueza mais a Kryptonita. Ele simplesmente é tão poderoso que já lutou com seres da quinta dimensão e tancou. Aguentou golpes da de personagens da quinta dimensão, como o Duende Verde da quinta o Duende Verde não, o Duende da quinta dimensão. E já resistiu poderes de seres da sexta dimensão. E tancou todos esses poderes. Então, o Superman já resistiu à pressão de buracos negros. Já tem capacidade de destruir planetas, sistemas solares. O universo, o próprio universo já foi confirmado pelo próprio roteirista que ele é capaz de destruir um universo. O cara é nível multiversal mais. O cara é muito poderoso. Então, tipo assim, a alteração da realidade não funciona contra ele. A alteração da realidade. Ele não é afetado mais pela alteração da realidade. Então, todos os personagens, simplesmente todos os personagens, não daria conta de Ben 10, não daria conta de lutar contra o Superman. Então, tipo assim, então até o Alien X, né? Bom, o Alien X é um ser supremo, né? Ele tentaria apagar, o Alien X tentaria apagar o Superman e não conseguiria apagar, né? O Superman. Então, o Alien X não tem condição de derrotar o Superman. Mesmo que ele tenha um poder que beira a onipotência, ele não conseguiria vencer o Superman atual. Só que tem um problema. Eu vou explicar o porquê que mesmo assim o Ben 10 vence. E a explicação é óbvia. Então, o Alien X ia atacar o Superman e não ia conseguir danificar ele, porque ele já aguentou energias de apagamento existencial, raios ômegas de Darkseid, e nada adiantou. Então, tipo assim, então, alteração da quinta dimensão e nada aconteceu com ele. Um poder da quinta dimensão e nada afetou o Superman. E também seres da sexta dimensão já resistiu à própria morte também, né? Então, vários feitos. Então, não tem o que o Alien X apagar da existência. O Superman não tem como apagá-lo. Então, tipo assim, não teria como vencer ele, né? Então, só que tem um problema. Mesmo assim, o Ben 10 venceria o Superman. Por quê? Porque o Ben 10, mesmo que ele pegasse, tentasse apagar e nada funcionasse com o Superman, ele simplesmente só escanear o DNA do Superman, sem ele perceber, só a luz assim aparecendo, e nem precisa estar tão perto, é só escanear de longe. Tipo assim,
ele ia usar o Alien X pra escanear. Porque no meio da luta, aí o Omnitrix ia escanear o DNA do Superman. E aí, tipo assim, aí que acontece? Quando copiasse o Superman, ia pegar tipo assim, ia usar o Superman. Só que o Superman conseguiria derrotar o próprio personagem, né? Próprio Kryptoniano, né? Da versão do Ben 10. Só que aí o que acontece? Quando o Ben 10 botasse o modo supremo, meu amigo, o relógio, o Omnitrix tem uma função de escanear o DNA e no ápice da espécie, E o que acontece? No ápice da espécie, simplesmente, o Superman seria copiado e o Ben 10 copiaria o Superman com experiência de milhões de anos. Uma experiência de milhões de anos. O Superman simplesmente estaria na versão muito mais upada, onipotente, com poderes onipotentes, e uma versão muito mais poderosa do que o Superman, mesmo o Superman atual, um deus praticamente. E sabe o que acontece? A versão suprema do Superman. O relógio conseguiria escanear e botar a versão suprema do Kryptoniano no ápice da espécie. E simplesmente essa versão suprema seria praticamente onipotente. Simplesmente onipotente, porque teria evolução de milhões de anos a espécie. Uma forma suprema do Superman. Então, essa luta ia acabar porque simplesmente o Superman supremo do Omnitrix ia vencer, claro, o Superman que tá atual, o Superman atual 2025. Venceria ele porque simplesmente ia derrotar na base mesmo do poder, da onipotência, né? Então, de além de copiar todo o DNA, a forma suprema do Superman, ia vencer ele, né? Então, na base mesmo da porrada, né? Então, venceria ele com a própria força dele, né? A própria força do Superman. E ele seria copiado o DNA e copiaria na forma suprema de milhões de anos de experiência. Então, venceria ele. Ele seria derrotado, né? Ele simplesmente seria derrotado pela própria força, só que em milhões de anos de evolução. Milhões de anos de evolução essa espécie, no ápice da espécie. Então o Superman simplesmente ia perder essa luta, né? Seria derrotado. Seria derrotado pela própria força e simplesmente não seria apagado, mas seria derrotado, né? Pela própria força. Então, ou então essa luta não ia ter vencedor, ou então essa luta poderia essa luta poderia se estender e ninguém sairia vitorioso. Mas isso é só hipótese. Mas eu acredito que o Superman supremo ia ter uma onipotência mesmo, de um poder, de uma força absoluta mesmo, para vencer o Superman sem fraqueza kryptonita e totalmente simplesmente uma força quase infinita, mas uma força absoluta, né? Da versão a versão suprema do Superman. Então, o Ben 10 conseguiria vencer o Superman escaneando o Superman no Omnitrix, uma versão muito mais poderosa do que o Superman, de milhões de anos de experiência, por causa que o relógio ele escaneia o DNA e simplesmente ele faz uma simulação. Uma simulação que é um treinamento que passa por situações extremas. Passa por situações extremas nessa simulação do Omnitrix. O Omnitrix é capaz de simular esse alien passando por todo tipo de diversas situações. E evoluindo, né? Então o que acontece? Pegaria o Superman, o DNA do Superman, e pegaria no ápice da espécie e passaria por uma simulação de milhões de anos.
E aí o que acontece? Com essa experiência, com certeza o Superman perderia por uma versão muito mais forte do que ele. Quase onipotente. Quase onipotente. Uma versão mesmo onipotente que o Superman não teria chance de lutar contra ele, só que milhões de vezes mais forte do que ele. Milhões de vezes mais forte do que o Superman. Isso mesmo. Então, ele ia lutar contra um cara que é praticamente um deus. Um deus supremo absoluto, de uma força absoluta. Simplesmente ia machucar o Superman, sim. Ia ferir ele, conseguir ferir com a força absoluta. Então, ele ia perder essa batalha, né? Então, mesmo que o Superman seja mais forte do que o Alien X, ele não conseguiria vencer o Ben 10, porque o Ben 10 pega o ápice da espécie e de longe o Omnitrix já ia escanear esse novo DNA encontrado, ia copiar o DNA do kryptoniano e pegar o ápice da espécie evoluída há milhões de anos. Uma simulação que o Omnitrix é capaz de fazer. Então, não teria chance. E eu vou fazer outro vídeo explicando o porquê, como o Ben 10 venceria o Superman atual, explicando como é que ele venceria de forma mais clara, né? Então eu vou fazer o vídeo. Então o vídeo foi esse. Comente o que você achou, se você concorda, o que você acha. Então comente aí.